Nesse dia 11 de setembro se comemora o aniversário de promulgação do Código de Defesa do Consumidor. E a gente recebe aqui no estúdio o Leandro Almeida, ele que é diretor do PROCON aqui de Maceió, e vai conversar com a gente sobre essa data e outros assuntos também. Seja bem-vindo aqui ao TV Mar News, Leandro. Então, primeiro vamos falar sobre esse importante marco para toda a população brasileira, né, que é exatamente a promulgação do Código de Defesa do Consumidor. O quanto que isso impactou na vida da gente? Olha, apesar do Código estar completando aí 21 anos, ainda é uma lei bastante recente, contemporânea e atualizada ao contexto da relação jurídica de consumo das pessoas. É uma lei muito importante. O consumidor, haja vista que antes da promulgação do Código, o consumidor que comprava alimentos, ele não tinha a obrigação desses alimentos vir com data de vencimento. Então, nas coisas mais simples da vida, se aplica o Código de Defesa do Consumidor. E nas mais complexas, nas relações hoje pelo e-commerce, é uma situação em que se aplica ainda o Código de Defesa do Consumidor na sua essência. Leandro, você já falou aí sobre essa situação de e-commerce, que é uma tendência que cresceu bastante, principalmente com essa situação de pandemia, né? A gente antigamente via muito vendas através da internet, mas a gente percebe que isso tem ido muito mais além. Não só vendas, mas serviços também têm sido ofertados através de internet, né? E eu queria que você pudesse conversar com a gente a respeito de como é que fica o direito do consumidor. Tem crescido também o número de reclamações em relação a esse tipo de serviço? Tem sim, como você bem falou, o comércio eletrônico ele cresceu de uma forma até surpreendente em virtude da pandemia, né? Isso ajudou a acelerar o crescimento desse tipo de relação de consumo e isso trouxe consequências, não só o aumento das compras, mas também o aumento dos problemas por parte do consumidor, e o consumidor tem enfrentado problemas que muitas vezes não se tinha uma resposta mais objetiva do código em relação a isso. E aí veio o marco da internet, veio a Lei Geral de Proteção de Dados, que agora é bem recente, está em vigor desde agosto agora, que traz obrigações para os fornecedores, principalmente na questão do manuseio dos dados do consumidor, a responsabilidade sobre a administração dessa informação, que hoje é a maior riqueza, o maior ativo do consumidor, são os seus dados pessoais. Exato. E na questão do comércio em si mesmo, algumas preocupações que o consumidor deve adotar nesse meio comercial. Primeiro é saber que tudo que ele compra fora do estabelecimento, ele tem reservado pelo código 7 dias para desistir dessa compra, por qualquer que seja o motivo. Então, o consumidor, ele faz alguma solicitação de algum produto que ele não tem a oportunidade de tocar, de ver o funcionamento, e quando recebe, vê que aquilo não serve para ele, ele pode exercer esse arrependimento. O consumidor também tem que adotar alguns cuidados prévios, se certificar de que aquela empresa ela existe de fato, que não é uma empresa de fachada, ter muito cuidado com empresas que são criadas em rede social, porque ali da mesma forma que se cria um perfil para uma pessoa com muita facilidade, se cria também para uma suposta loja, e até que o consumidor tenha algum tipo de segurança nessa negociação, ele vai amargar prejuízo com empresas que não entregam um produto, com empresas que recebem pagamento único exclusivamente em dinheiro, ou boleto, ou Pix. Essas são as que o consumidor deve ter uma atenção maior. Procurar os canais de informação. Hoje você tem, além do PROCON, você tem outros canais eletrônicos que você pode consultar a idoneidade de uma empresa. No caso de também voltado à compra pela internet, consumidor, fazer uma consulta de como a empresa vai proceder caso haja o extravio dessa mercadoria. Isso é uma coisa muito comum também de reclamações que chegam lá no PROCON. E, em qualquer dúvida, em qualquer problema, fazer a sua reclamação, a sua consulta. O órgão do consumidor existe justamente para que o consumidor tenha essa porta de entrada para consulta e reclamação. Leandro, como você bem citou, o Código de Defesa do Consumidor é ainda novo, mas em 21 anos muita coisa mudou, né? Exatamente essa questão mesmo do e-commerce que mudou muito. Há 20 anos a gente não aventava essa hipótese de comprar pela internet, enfim. O Código tem acompanhado essas mudanças?
Tem sim, a gente, como eu já disse, em relação às compras pela internet, veio o marco legal da internet, posteriormente veio a Lei Geral de Proteção de Dados, que, como eu disse, já entrou em vigor agora, e a última e mais recente alteração aconteceu agora em julho, com a promulgação da lei do superendividamento, uma lei que os PROCONs brigavam muito para que o consumidor pudesse ter uma oportunidade de sentar à mesa com os seus credores e negociar os seus débitos de igual para igual, né? Então, uma lei que possibilita o consumidor que, pós-pandemia, hoje o número de reclamações, nesses primeiros 6 meses só no PROCON a gente registrou 690 reclamações a mais do que no mesmo período do ano passado. A gente tem essas informações de que isso vem muito em consequência da própria pandemia, das pessoas que se endividaram durante a pandemia para poder manter a sua existência, os seus gastos essenciais, como também agora, após pandemia, as pessoas que se endividam para cobrir essas despesas que ocorreram lá nesse processo. E essa lei vem numa boa hora. Então, o código sim é contemporâneo, as alterações que foram necessárias, elas vieram também em boa hora, e o que deve se fazer realmente é uma boa aplicação da lei. Para isso, é muito importante a participação de toda a sociedade, não só dos órgãos, não só dos entes públicos, mas da própria sociedade. Você vê que nos problemas do cotidiano, os mais comuns, como aquele que é enfrentado pela dona de casa, que vai no supermercado e encontra um produto na prateleira mais caro do que no caixa, como as filas de banco, que tem sido um grande problema que nós estamos enfrentando pós-pandemia, são problemas que a gente consegue enxergar, mas muitas vezes as pessoas não oficializam a sua reclamação. E para que o órgão possa agir com a aplicação de multas, com possíveis interdições, é necessário que o consumidor faça o seu papel. O consumidor hoje ele tem muito conhecimento do seu direito, mas ele ainda não tem conhecimento da forma certa de reclamação e não exerce esse direito de reclamação. E é isso que ele precisa nos ajudar, e que o PROCON está aberto já para receber todas essas demandas. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre como que o consumidor pode fazer isso. Porque eu queria antes saber de você, a gente tem acompanhado as ações do PROCON, né? E você sempre tem feito algumas pesquisas de preços, e a gente tem visto, infelizmente, essa alta dos produtos, dos itens da cesta básica, alta do preço dos combustíveis, energia elétrica, enfim. Não está fácil ser brasileiro ultimamente, né? Como é que a gente fica nessa situação? O brasileiro tem o seu direito? Tem como ele reaver essa situação com essas altas, esses preços? Olha, os produtos, principalmente o combustível, que é um produto muito volátil, né? Fazendo um trocadilho com a sua essência, o combustível, ele, anos atrás, em outras gestões, em outros governos, vamos por assim, ele recebia uma intervenção maior. Desde 2016, que a regra de política da Petrobras em relação ao combustível é a livre iniciativa. E a livre iniciativa, para que o combustível acompanhe o mercado internacional, ele tem alterações variáveis em dólar, e isso reflete, quando a inflação que nós vivemos hoje, ela é muito alta e há uma desvalorização da nossa moeda, consequentemente tornando um produto, uma commodity mais alta, e é o caso do combustível. E o poder público não pode intervir nessa relação. Então, o que o PROCON pode fazer nesse sentido é exatamente como você falou, incentivar as pessoas a realizar pesquisas, a fazer com que o próprio mercado se autorregule. De que forma? Abastecendo no local, comprando no mais barato, para forçar a sua concorrência à diminuição de preço. Então, é assim que o consumidor colabora, e é assim que o PROCON tem feito, realizando fiscalizações para evitar possíveis abusos, divulgando pesquisas para que o consumidor tenha essa ferramenta de acesso, mas também que ele crie esse mecanismo na sua vida pessoal, de realizar pesquisas, e também seguindo tendências mais contemporâneas, mais atuais, que é o compartilhamento de carona, o compartilhamento de espaços. Então, usando essas ferramentas que elas chegaram, não foi por acaso que hoje você tem compartilhamento de espaços em viagem, compartilhamento de carro, de transporte
tudo isso vem pela necessidade do mercado. Então, o mercado também se autorregula dessa forma e a gente colabora dessa mesma forma. Pois é, a gente só espera que a segurança pública também, né, esteja caminhando junto, porque muita gente tem medo também, de certa forma, de fazer exatamente esses compartilhamentos de viagem, como, por exemplo, também muita gente teme em abastecer o seu veículo num posto mais barato, porque tem medo que, de repente, o combustível ali seja adulterado. Preciso também, o PROCON também atua nesse sentido, né? Aí os cuidados que o consumidor, o PROCON passa sempre orientações, o cuidado que o consumidor deve ter, no caso dos postos de combustíveis, sempre requerer a nota fiscal, ele próprio, o consumidor, pode exigir ali na hora do abastecimento que seja feito o teste em relação ao volume da combustível que é depositado em seu veículo, mas o PROCON também faz isso constantemente. No caso dos aplicativos, você tem no próprio aplicativo dispositivos de segurança que você pode adotar. Hoje já existe um aplicativo exclusivamente para mulher, então o mercado vai se adequando também, criando alternativas de segurança, mas o consumidor também, mesmo que ele adote essas medidas, o consumidor está amparado pelo código, como eu disse, porque toda a fruição do serviço e dos produtos, os fornecedores eles têm total responsabilidade sobre o que ocorre durante essa contratação e execução desse serviço, e o consumidor acaba sendo amparado. Infelizmente, às vezes, tendo que recorrer à justiça por indenizações morais e materiais por conta dessas relações, mas ele encontra-se amparado sim. Agora a gente está aqui no mês de setembro, no mês que vem a gente vai ter o Black Friday também, né? E existem essas promoções que surgem para aquecer a economia do país de forma geral, né? O que a gente deve estar atento? Que recado você pode deixar, então, para quem de repente se sente muito tentado exatamente a fazer compra nesse período? O Black Friday primeiro um apelo comercial, publicitário muito grande, então o consumidor, numa situação econômica em que nós vivemos, ele é preciso que ele faça realmente uma análise do que ele realmente precisa e do que ele realmente vai comprar nesse período, e que isso já comece desde já, com pesquisas, com o consumidor juntando provas em relação a um determinado produto em uma determinada loja, do valor que ela já está divulgando esse produto desde já, para que, caso lá na Black Friday essa empresa divulgue como aquele produto, sendo um produto de Black Friday com 50% de desconto, e ele tendo um histórico de que realmente aquilo não é verdade, a empresa pode ser responsabilizada por uma publicidade enganosa, e até o consumidor obrigar a empresa a cumprir o percentual de 50% naquele produto que eles não estavam efetivamente praticando o desconto. Muito bem. E agora sim, explica para a gente quais são os canais em que o consumidor pode então procurar o PROCON para fazer possíveis denúncias. Tem muita gente que diz, mas ir lá no PROCON é uma burocracia, morosidade. Ainda está assim? Como é que está funcionando? Pois como eu reforço, né, que o Código de Defesa do Consumidor, ele é uma lei que é bastante contemporânea, o consumidor já sabe os seus direitos, mas o consumidor precisa aprender ainda a exercer efetivamente o seu direito. E uma forma disso acontecer é fazendo a devida reclamação. Tá? Hoje a gente disponibiliza vários canais de atendimento. O consumidor pode fazer as suas reclamações da forma mais tradicional, que é presencialmente. Todas as unidades já estão funcionando. Nós funcionamos no Barro Duro, na UMJ, ali na José de Alencar, na Uninasal, no SESMAC da Iris Alagoense, na nossa unidade do Central, lá na Pedro Monteiro, nas dependências da Secretaria Municipal de Economia. E ainda assim o consumidor dispõe de canais eletrônicos como o nosso WhatsApp, que é o 988828326, 988828326, o 0800 082 4567, e além dos canais que são oferecidos por outros órgãos federais, por exemplo, que é o consumidor, o www.consumidor.gov.br, que o consumidor faz a sua reclamação de qualquer lugar que esteja. Então, o consumidor precisa efetivar o seu direito, fazer a reclamação
com o devido órgão e com a disponibilidade que tem para a gente poder fazer alguma coisa. Basta a gente lembrar que o consumidor tem seus direitos, sim, mas também tem seus deveres, né? Perfeitamente. Leandro, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade. Eu que agradeço, Tá bom? muito obrigado. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês. Não sai daí.